Olá, meus amigos, estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina. Nesta segunda-feira, 2 de junho, o tema da lição é o evangelismo de Noé. Queridos, nós vamos ler aqui um pouco da história de Noé, e o texto de Gênesis, ele fala de que um dia os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. E o que quer dizer isso? Quer dizer que os filhos de Deus são os fiéis, aqueles que temem a Deus, que têm uma fé genuína. E as filhas dos homens são as pessoas infiéis, são aquelas mulheres que não temem a Deus, que são infiéis. E tentar unir essas duas classes de pessoa, essa tentativa de juntar o fiel com o infiel, de juntar a luz com as trevas, isso é um problema, o jugo desigual. E isso traz problemas sérios. Mulheres infiéis a Deus com homens fiéis e tementes a Deus. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 6. A partir do versículo 1 diz: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Querido, esse texto de Gênesis ele se encaixaria perfeitamente lá no livro de Apocalipse. Se nós pararmos para imaginar, ele se encaixaria de maneira perfeita. Aqui a Bíblia nos mostra um dos motivos pelos quais Deus ele se revoltou com aquele povo. O povo agora estava se rebelando contra Deus, estava buscando mulheres que eram infiéis a Deus, homens de Deus, homens que tinham uma fé genuína, uma fé verdadeira, estavam agora se misturando com mulheres infiéis, ou seja, a luz estava se misturando com as trevas, o crente com o descrente, podemos dizer assim. Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo, porque de propósito esquecem o que aconteceu no dilúvio. O mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Um número surpreendente de cultura conta a história de um dilúvio devastador, dos antigos gregos aos maias. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. Eu já vi pessoas, se dizem estudiosas, ridicularizarem a história de Noé. Muitos dizem que a história de Noé e o dilúvio é algo impossível de acreditar, é algo impossível, inadmissível de que realmente tenha acontecido. Mas, queridos, a palavra de Deus ela não mente. A própria Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. Então, se está na palavra de Deus, sem dúvidas, é verdade. E dessa história de Noé, Noé pregou 120 anos para uma população, para uma nação. E as pessoas o ridicularizaram, zombaram dele, acharam que ele estava ficando velho, que ele não sabia mais de nada. E nós podemos tirar lições importantes daqui, dessa história de Noé. A verdade presente para o povo daquela época era que o mundo iria ser destruído com um grande dilúvio. Porém, apenas 8 pessoas se salvaram. Não existia verdade maior para aquele povo do que esta, de que o mundo iria ser destruído com água. Aqueles que quisessem salvar as suas vidas deveriam entrar naquele barco para que suas vidas pudessem ser salvas. Mas nós conhecemos os relatos e vemos que não foi isso que aconteceu. Uma lição importante para o povo remanescente dos últimos dias: Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Imagine pregar por mais de um século sem nada para mostrar além de sua família na arca. Se Noé tivesse sido um evangelista moderno, seríamos tentados a considerá-lo um fracasso, pois sua pregação aparentemente não teve resultado. Queridos, imagine Noé nos dias de hoje.
Muitas vezes nós apontamos determinados evangelistas, obreiros, pregadores, pelo fato de suas mensagens não alcançarem muitas pessoas, pelo fato de suas mensagens não lhe renderem aplausos, likes. E muitas vezes essas pessoas estão falando nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, a verdade contida na Bíblia. Mas o universo, o mundo, ele prefere dar ouvidos e dar atenção àquilo que mais lhe agrada. E muitas vezes aquilo que lhe agrada não é aquilo que está contida na palavra de Deus. Felizmente, muitas partes do mundo são receptivas às 3 mensagens angélicas. A pregação da mensagem do remanescente está se mostrando eficaz e muitos estão conhecendo o seu Senhor. Nós sabemos que o evangelho ele já se espalhou por toda parte da terra. Muitos países que há anos atrás não se ouvia falar da palavra de Deus, aos poucos, bem aos poucos, a palavra de Deus está entrando nesses países, nessas tribos, línguas e povos, através da rádio, através da TV, através de missionários que saem arriscando a sua própria vida para levar a palavra de Deus. Não haverá desculpas, queridos. O ser humano jamais poderá dizer: Senhor, eu nunca ouvi falar de ti. Que Jesus é esse que ninguém nunca me apresentou? Isso não vai acontecer, porque todo ouvido. A Bíblia fala que somente quando o evangelho for pregado a toda a nação, então virá o fim. Ou seja, toda a nação terrena irá ouvir a palavra de Deus. Assim como aquele povo, na época de Noé, ouviu a palavra de Deus através de Noé e não aceitaram, da mesma forma, assim como diz a Bíblia, irá acontecer nos nossos dias. Muitos que estão ouvindo a palavra de Deus estão ridicularizando, estão sorrindo, estão agindo com deboche, com desdém, mas eles estão enganando a si mesmo. A palavra de Deus diz que todo o povo, toda a nação ouvirá, conhecerá a palavra de Deus. Esta é a mensagem desta lição de segunda-feira. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para que, nesse momento, aí mesmo onde você está, feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado. Aqui meditamos na Tua palavra, nos Teus sagrados ensinos. Queremos pedir, Pai, que nós façamos o bom proveito desta mensagem enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos oportunidade. Que o Senhor abençoe cada ouvinte, cada telespectador, em nome de Jesus. Amém.